Olá pessoal, tudo bem? Hoje o episódio é sobre folhagens, como esta monstera deliciosa subindo no tutor e a jaguatirica aqui que vai começar a miar já já. Muito bem. Por que eu comecei aqui dentro de casa? Sendo que a maioria das plantas que eu vou falar hoje são fora de casa. Porque mesmo as que estão fora de casa, se elas estiverem com uma boa luminosidade, com um bom cultivo, ela funciona dentro de casa. Pô, McCartney quer de novo, vem cá. A gente começa a gravar, ele vem, então vai ficar no colo já de cara. Então, essas plantas que estão fora de casa, se você colocar uma luminosidade adequada, a rega adequada e tudo mais, ela funciona dentro de casa. Eu vou mostrar já já plantas que estão para lá, aqui dentro de casa, que estão numa janela face sul. Ou seja, é a janela que eu menos recebo luz dentro de casa. E tem planta que está indo bem. Eu não vou falar de tudo, porque isso seria um grande spoiler do quarto tour do Jardim Onírico, da quarta parte, mas uma coisa ou outra eu vou mostrar. Então eu vou começar aqui dentro de casa, mostrando que eu tenho algumas coisas para dar inspiração ou sugestão de vocês até para mim. Alan, tenta uma planta diferente, tenta isso, tenta aquilo. Adoro tentar, então por favor me contem nos comentários. Depois a gente vai para fora de casa para ver essas plantas que funcionariam dentro de casa também. Tudo sobre folhagens, talvez uma escapadinha para um platycerium ou outro, porque eu não resisto, vocês sabem. Mas basicamente folhagens, tá bom? Bom, não vou falar de tudo que tem aqui, mas uma das preferências aqui do Jardim Onírico, eu sei que de muitos cultivadores de arace, é este Anthurium, o Anthurium regale comum. Eu tenho um outro ali, o San Martin, que eu já vou falar dele. E esse Anthurium regale comum entre aspas, né, gente, porque o Anthurium regale é um espetáculo à parte. Tem um na frente do Jardim Onírico, tá plantado no chão, tá adorando, vai super bem, folhas enormes. Eu falei, eu gosto tanto desse Anthurium que eu queria ter ele dentro de casa. Então, eu coloquei este regale aqui e olha, ele tá aqui, vai fazer 45 dias, 60 dias. E olha aqui, já tá com uma brotaçãozinha, né? Folha nova vindo, que é um bom sinal, tá bem vermelhinho. Aqui de manhã entra um sol pela janela aqui, então este regale tá a mais ou menos 1 metro, 1,5 metro da janela, pega uma luminosidade boa, eu não tenho assistência de luz aqui, artificial, e dá para ver como essa janela atrai os olhares das plantas por conta já dessa monstera deliciosa, né? A famosa costela de Adão, que foi uma aquisição feita pelo Jardim Onírico de um jardim da rua aí, tá? Foi uma subtração, a gente pediu encarecidamente, a gente não, o Paulo, vamos deixar bem claro quem foi, por uma muda e ela foi cedida com toda boa vontade, tá certo? Muito bem, qual que é uma dica interessante aqui, né? Essa costela de Adão, ela foi enraizada na água, tá? E ela soltou uma raiz desse tamanho, uma única raiz, e eu logo coloquei aqui nesse vaso, que é um vaso relativamente grande, tá? O que acontece com Monstera, Philodendron, Anthurium? Quando você coloca uma planta que deveria estar num ambiente ainda mais restrito para as raízes se encorparem, quando você coloca ela num ambiente menos restritivo, né, mais amplo, as raízes primeiro se espalham, elas se, vamos dizer, emaranham, enfim, ficam estáveis. Então, ela toma esse espaço para aí começar o crescimento, seja ele lateral, diagonal, para cima. O importante, interessante, é que a partir do momento que ele começou a aderir ao tutor, né, e eu coloquei uma irrigação aqui no meio do tutor, a raiz de fato vai, agarra e ele toma uma velocidade, tá? Então demorou mais ou menos uns 8 meses para a primeira folha pós-corte vir à vida. Então imagine a paciência que não tem que ter. Eu já estava super otimista, porque eu deixei esse tutor deste tamanho desde o começo. Então estava aqui um objeto fálico no meio da sala, esperando a planta chegar. Então, tudo uma questão de paciência e otimismo, tá bom? Mas tudo bem, ó. Deu certo, tá aqui a monsterona.
deliciosa, tá vindo. Mas aí, eu não vou falar o nome das plantas aqui. Não, vou sim. Tá bom. Não consigo, né, gente? Eu tenho um probleminha, vocês sabem disso. Aí a gente tinha vindo de um vaso aqui do lado uma Monstera adansoni, que começou a ir para lá e para cá, tudo mais. Cá está. A gente pegou um braço dela e levou para o tutor também. E eis que temos uma Monstera adansoni também aqui aderida. Importante dizer, ela começa a fenestração dela, tá vendo? A partir do momento que ela tem uma boa estabilidade e, acima de tudo, luminosidade, tá, pessoal? Ela precisa disso. E mais recentemente, Paulo me pediu uma muda, veja só, da Monstera obliqua peru, que também já está aderindo ao tutor. Eu peguei uma que tinha um runnerzinho rolando aqui e ela já está aqui aderindo ao tutor. E vai ser uma experiência, porque esse lugar aqui não é um lugar de altíssima umidade, como se pressupõe para uma Monstera obliqua peru. Mas, olha só, vai ficar um tutor de Monsteras. Deliciosa, adansoni e obliqua peru. É um carnaval, né? Mas é isso aí, experimentação é isso aí. E claro que esse carnaval aqui de Monsteras, ele serve também para a gente começar a cobrir o tutor com vegetação, né? O tutor é bonito? Não sei se é tão bonito assim, eu prefiro outros tutores que eu faço, isso aqui é menos bonito, mas mesmo assim, mesmo ele fosse lindo, é mais bonito o verde do que o próprio tutor. Então, a ideia é que isso dê um enchimento, um preenchimento, o tutor suma com diferentes formas, texturas e monsteras, tá bom? Experiências, vamos ver com o que dá nisso aqui. Beleza, vou mostrar mais uma planta aqui, depois a gente vai lá pra fora. Mentira, uma planta aqui e uma dentro do banheiro Roraima. Por que precisa mostrar um banheiro Roraima, né? É um orgulho nacional do Jardim Onírico. Bom, a outra coisa, ou outras plantas que eu gostaria de mostrar aqui dentro, uma delas é esse Philodendron gloriosum, tá? Que uns chamam de zebra, outros chamam de white veins, que veio do meu querido amigo Ricardo Amorim, que além de Platycerium tem umas arace lindas lá. Então, esse aqui é um coringa, que vai bem em qualquer lugar. Eu vou mostrar um outro em cima de uma geladeira, vocês vão ver como ele tá. E, por exemplo, né, ele é rastejante, né? Então o rizoma vai se espalhando. E eu coloquei esse palito aqui porque eu tô erguendo aqui o rizoma de maneira que ele venha para fora deste vaso e faça uma tangenciação aqui, tá bom? Mas é uma planta linda, olha só os padrões, realmente Philodendron gloriosum é de fato um coringão. Não é o Corinthians, é o coringa de coringão, coringa no aumentativo. E aqui um Anthurium regale San Martin. Então ele é parente daquele regale que eu acabei de mostrar para vocês, só que ele é mais afinado, né? É mais afilado, então portanto é uma outra variação do regale, tá? Então antes de irmos ver a última planta dentro do banheiro Roraima, eu quero mostrar para vocês a penúltima planta, que é um Philodendron gloriosum, que também tem seu irmão fora aqui dentro de casa, e ele fica em cima de uma geladeira, portanto ele pega o lugar de um pinguim. Vamos lá ver. Eu não consigo parar de falar, né? Enfim, probleminha. Ó, Philodendron gloriosum. Vocês vão achar que eu tô querendo empurrar gloriosum. Talvez até queira, tá? Porque o glorioso hoje em dia é uma planta de 50, 60, 70 reais. Ele não é mais um de colecionismo, já foi lá atrás. Mas ela é linda, linda. É uma planta rasteira, que ela vai indo, né? Andando. Se vocês quiserem ver a aplicação dela, tem 2 episódios interessantes. Um é na frente da casa do Luiz Neto, no Rio de Janeiro, numa gravação que eu fiz. O link está aqui embaixo. E outro é na casa do Álvaro, que a gente plantou vários gloriosos no chão, ainda estão pequenos, que daqui a 6 meses vão estar outra história. Dá para ver a aplicação prática no paisagismo dessa planta, tá? Quando você pensa em maciço. Mas num pensamento individualizado, como aqui nesse vaso, olha só, essa folha deu aqui dentro, essa folha está abrindo aqui dentro, tá vendo? Tá desenrolando. Às vezes eu dou uma ajudinha, embora não precise,
O certo, pessoal, na verdade, eu não vou forçar a barra aqui, mas o certo, na verdade, é dar uma borrifada de água. Aqui foi. Ela tá super úmida, bem molhadinha, mas o ponto é jogar às vezes quando tá preso e você quer estimular, você borrifa água, tá? Para todo catáfilo em abertura. Aqui eu tive uma questão com esse brownie aqui, Anthurium brownie, ele ficou preso um tempo, e aí eu comecei a borrifar, e ele se solta, tá? É assim que tem que ser feito, porque algumas plantas, elas são plantas de lugar úmido, que isso aconteceria naturalmente. Dentro de casa, às vezes a umidade não está no melhor dos mundos. Mas olha que interessante, né? A planta, ela, como é rizomatosa, né, e ela é terrestre, ela busca aonde se encostar. Então ela começa a soltar a raiz aqui, né, para tentar fixação. Mas ela está estável, então ela está soltando folhas novas e já tem aqui mais uma folhinha vindo nesse chifrinho aqui, lindinho. Ou seja, a planta gostou daqui, ela pega uma boa luminosidade, né? Aqui é bem próximo de uma janelona, tá certo? E é isso aí. Bom, vamos lá pro Roraima. Eu prometo que é a última, se eu não mudar de ideia. Não, tá bom, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Vamos lá pro Roraima? Ó, para quem não conhece, o banheiro Roraima é um banheiro funcional da casa. Ele é para ser usado de fato, tá? Mas ele também é o lugar que eu faço experiências que eu preciso de umidade controlada, luz artificial, temperatura controlada. E para isso, até por conta disso, eu tenho aqui um Philodendron El Choco Red, que é da região de Choco, lá na Colômbia. Ele está aqui dentro desde o início, né? Olha a coloração aqui do pecíolo, que coisa mais bonita. É uma planta que precisa de muita umidade, mas eu estou mostrando para vocês aqui para poder dar uma ideia de que se você tem espaço para ter uma umidade alta, um lugar com uma boa luminosidade, seja ela artificial ou seja uma boa janela, você pode ter plantas que não necessariamente se dariam bem em outro lugar da casa, tá? É só um estímulo, não é obrigatório, e a gente vai experimentando. Bom, agora vamos para fora de casa ver outras plantas e compor a ideia de paisagismo e de plantas que funcionam fora e dentro de casa. Vamos lá. Ó, eu poderia falar aqui do Espírito Santo, do Recavum, que está com essa folha nova, mas eu vou falar de algo muito mais simples, que é essa helicônia. Por exemplo, esta helicônia é uma planta que aqui está no chão, mas ela poderia ir muito bem num vaso, ela pode ir numa meia sombra, numa janela mais iluminada. É que a gente às vezes não ousa dentro de casa plantas como essa. Mas a helicônia é uma planta de subbosque, ela é tropical, vai bem, obviamente, ao ar livre, mas vai bem também num bom vaso dentro de casa. Então a helicônia, com esta floração maravilhosa, também é uma dica. Uma outra folhagem que traz um impacto folístico imediato é essa amaranta charuto, por exemplo. Ela tem esses detalhes aqui, né, de uma folha super enrugadinha, com uns veios, é super interessante. E é uma planta hiper fácil de cultivar, ela não requer nem prática, nem tão pouco habilidade. É baratex, é da linha das baratas, então ela também é uma opção. Pode ir em vaso, pode ir no chão. O que seria só indicado para ela um pouco mais de luminosidade, tá? Não tem grandes exigências, mas luminosidade é importante. Não vai enfiar no banheiro que não vai funcionar. Mas na varanda, perto de uma janela, é legal. E ela traz esse impacto de folha tropical. Quando ela está mais madura, um pouco mais adulta, ela fica mais alta. Então ela pode chegar a bater no pé direito da sua casa, o que também é muito interessante. Agora, se você pensa numa planta um pouco mais exótica, ainda não tão popular, é o caso, por exemplo, dessa Alocasia Friedeck, que é essa Alocasia aqui, formato de flecha com esses veios super pronunciados, puxando para o branco, para o creme. É uma planta bastante bonita, bastante interessante.
Não é tão comum, não se acha em qualquer lugar, mas é uma planta que vale a pena pesquisar. Não é a mais baratinha, que eu digo, você vai encontrar ela por R$100, 150, mas é uma planta que traz uma adição, vamos dizer, ornamental bacana. Não na linha das folhagens, mas na linha do ornamental. Só vou puxar a sardinha rapidinho aqui para esse Willink cultivar Miami. Então, Platycerium Willink cultivar Miami, que não é exatamente uma folhagem, mas traz folhas interessantes, bem pronunciadas para o cultivo. Não vou entrar nos Platycerium, vocês sabem o quanto eu sou louco por Platycerium. Se quiser ver a minha coleção de 100 Platyceriums ou mais, estão aqui embaixo, na descrição desse episódio. Só quis chamar um aqui a atenção, talvez eu chame a atenção para outros, mas é isso. Aqui, ó, outra folhagem não muito, vamos dizer, popular ainda, não está altamente, vamos dizer, disponível, mas se encontra com facilidade, é esse Anthurium metálico. Aqui, bebezote de tudo. É uma folha que fica gigantesca, tá? Fica super grande. O Anthurium metálico é uma planta profícua, bonita, subbosque. Então, olha aqui só o vaso dela, tá super cheio de musgo aqui, dá para ver bem, porque é uma região aqui bastante úmida, tá? Super úmida e que funciona muito bem. Puxando uma sardinha a uma visita recente que fizemos ao sítio Roberto Burermax, aqui a Monstera Burermax Flame, que ainda não está descrita, não está registrada com esse nome, é um nome ainda informal, mas mesmo assim ela já está popularmente conhecida como Burermax Flame. Essa não é tão baratinha, mas já se encontra em lojistas. Outra que se encontra muito facilmente por aí é a Monstera Adansoni, aqui, que também está sendo guiada desde o chão. Ela teve uma aderência na parede, não precisa de um tutor específico. Ela teve essa aderência à parede. As raízes estão já, né, dá para ver bem aqui pegando no detalhe. E vocês veem, olha só a última folha que saiu, que foi essa daqui, que já tem uns 20, 25 centímetros, em comparação com as primeiras aqui embaixo, ó, já está dobrando de tamanho e vai dobrar ainda mais, vai ficar ainda maior quando ela chegar lá em cima, que é a ideia desse cultivo aqui, bem tropical. Ela é uma planta que vai bem dentro de apartamento, vai bem em vaso, ela é super versátil. Monstera Adansoni traz esse interesse de um queijo suíço furadinho. Legal, né? Outra que é interessante também, que já está, não é tão de coleção, mas ainda não se encontra no Ceasa, em grandes floriculturas ou garden center, é o Philodendron rugosum pigskin, que está aqui, que é uma planta bastante interessante. Ela tem essa rugosidade das folhas, tá vendo? Dá até para ouvir. É uma planta que é legal pela sua composição, pelo seu formato, pela sua textura. É uma planta ainda não muito popular, mas facilmente encontrável. Bom, vamos lá, vamos ver outras coisas, porque tem muitas folhagens para mostrar para vocês. Não poderia deixar de falar do meu crush, Philodendron Dean McDowell. Esse Philodendron é um espetáculo, é uma planta, né, que dá para ver bem aqui, ó. Ela é rastejante, ela não é uma epífita, é um Philodendron que rasteja. Dá para ver que a raiz está saindo aqui, ela busca, né, o contato com o solo para seguir, mas não é obrigatório. Vocês vão ver já já que isso não é uma máxima. O Philodendron Dean McDowell puxou um dos pais, ou mãe, dele, que é o Gloriosum, que é rastejante, numa mistura com o Pastazanum. É uma planta linda, profícua, que eu adoro muito. Uma folha nova, olha só, um verde mais claro saindo aqui. É realmente uma bênção ter ele aqui. E do lado dele, uma planta já bem mais rarinha, mas que vale a pena só mencionar,
é o Draconopteron, já é o Anthurium, Anthurium Draconopteron. Só citei ele porque ele está com um filhotinho de folha aqui tão meigo, tão fofo, que eu precisava trazer para vocês, tá? Folhagem bonita, só quis trazer ela no sentido de que é um pouco mais diferentinha. E aí, para não perder o costume, quero chamar a atenção para o Chris Martin, que aí está, um coletor de sujeira, um gato branco peludo que puxa todo o jardim para dentro de casa. Para não perder o costume, e também porque está soltando uma folhinha nova, aqui o Anthurium veitch. Olha só, adoro. E aqui tem uma folhinha nova saindo. Por que eu estou citando eles, né, pessoal? Porque são plantas que funcionam tanto aqui no jardim onírico, na parte de fora aqui, que é famosa por estar debaixo de uma árvore e tudo mais, e com uma irrigação que simula uma umidade que eu preciso simular, mas elas são plantas que funcionam dentro de casa, em apartamento. Eu vou mostrar já já para vocês que isso é verdade, tá bom? Mas antes eu quero mostrar umas colocáceas ali, recém rebrotadas deste inverno, e estão ali, vocês já vão ver. Paul McCartney, aqui é o trono dele, gente. Eu chego perto aqui, ele sobe, porque eu sou obrigado a ficar passando a mão nele, senão ele não sossega. Né, Paul McCartney? Bom, Paul McCartney quer mostrar para vocês essas colocáceas que vieram da Ecoviveiro, do meu amigo Henrique, que são colocáceas lindas, diferentes, né? Essas aqui ainda estão em desenvolvimento, elas estavam dormindo neste inverno, como boa parte das colocáceas, elas diminuem de tamanho, então eu não vou nem falar uma por uma, mas essa aqui, por exemplo, que está um pouco afetada pelos galhos que caem da sebipiruna, é uma Crocodile Leather, né? Couro de crocodilo. Olha o verso dela, que também é um espetáculo à parte. Nem todas as folhas são só em relação à frente, o verso também é legal. Uma folhinha nova saindo aqui, ainda em processo de abertura. E já já eu vou mostrar e falar para vocês sobre a diferença entre colocácea, alocácea, leucocácea e xanthosoma, tá bom? Ó, uma outra colocácea interessante aqui é essa Blue Hawaii, né? Havaí azul. O pecíolo dela, né, é um pecíolo já de uma cor interessante, e quando ela vira um maciço, o pecíolo chama mais atenção que a própria folha. Então, às vezes a composição de plantas, a gente tem que pensar no que o pecíolo entrega como estética, né? Essas aqui estavam plantadas juntas só porque eu precisava enraizá-las. Eu vou individualizar o plantio, elas vão cada um para um vaso e vão ficar em outra parte da casa que vocês vão ver em outros episódios daqui em diante, porque eu vou refazer uma parte do jardim e elas fazem parte dessa refação. Do lado aí do Paulo, o cameraman, tem um Philodendron Splendid, epífita linda, que está aderindo à palmeira que veio a óbito, mas que virou uma grande hospedeira aí de orquídeas, e agora desse Philodendron Splendid, que está aí lindão com folhas bastante pronunciadas. Bom, vocês sabem que eu estou numa fase begoniante na minha vida, begoniador. Essa aqui, em homenagem às vovós deste Brasil varonil, é uma begônia solimutata. Ela estava lá no banheiro Roraima, ela teve essa inflorescência lá dentro no Roraima, não é daqui ainda, mas ela está se adaptando e vai se adaptar. Qual que é a grande coisa dela? A depender da incidência de luz, ou da luz solar, ou artificial mesmo, ela muda a característica das folhas. Por isso que é solimutata, que muda com o sol ou com a iluminação, tá bom?
adoro. Tem o Serpens aqui, pequenininho, não vou falar dele. Bom, chegando aqui numa que eu sempre cito e gosto de ter até dentro de casa, é a Xanthosoma violaceum, né? Por que violaceum? Por conta da cor aqui do caule dela, realmente muito pronunciado para o violeta, o violaceum, né? A Xanthosoma, Alocasia, Colocasia e Leucocasia, todas são Arace. Mas tem muita confusão, porque todas, no nome popular, são chamadas de orelha de elefante. Então, por isso, pessoal, até que neste canal e em outros canais, né, que a gente acompanha, falar do nome científico é mais importante do que falar o nome popular. Porque pelo nome científico, a gente sempre vai ver qual que é a planta exatamente que a gente está falando. Se eu falar para vocês, olha que linda orelha de elefante, e vocês quiserem comprar esta linda orelha de elefante e procurarem no Mercado Livre uma orelha de elefante ou no Google, vocês vão ver que vai vir uma lista de orelhas de elefante, inclusive orelha de elefante suculenta, que não tem nada a ver com essa. Então, Xanthosoma violaceum, tá bom? E eu vou falar já já para vocês a diferença entre as 4 que eu acabei de citar. E para isso, eu vou cometer uma atrocidade que muitos de vocês têm frio na barriga e eu também. Cortei. Mas tem um bom motivo. Primeiro, para mostrar para vocês a diferença. E tem uma novinha saindo aqui, ó. Se essa saiu para a esquerda ou para a direita do vídeo, essa vai sair para a esquerda. Então ela já vai já cobrir com esse espaço aqui. É uma planta muito rápida, tá bom? E tem mais Xanthosoma aqui, ó. Então não há o que temer. E antes da gente ir lá falar de Alocasia macrorhizo, Colocasia, Leucocasia e Xanthosoma e as diferenças, aqui temos um Philodendron gloriosum, que é uma planta também muito bonita. Olha os veios pronunciados, uma cor esmeralda, brilhosa, né? Depende do ângulo que você olha. E olha só que interessante, ela busca o contato com o solo. Olha o que está acontecendo aqui com o rizoma dela. Tá aqui, ó, buscou o chão, então ela saiu do vaso e fez esse trajeto aqui, que é muito interessante também. Ela poderia estar no chão, né, viajando lindamente, portanto é interessante. Ela está nesse vaso aqui já há mais de ano, buscou, está indo lá e vai andar. Tá bom, eu tenho um probleminha, eu não consigo andar, passar reto deste Philodendron melanocrisum, que também está bonitão demais, com essas folhas grandes, características dele. Aqui a céu aberto, pegando um solzinho, pegando chuva. Aqui deu um problema, acidentes de vento, chuva, problema nenhum, faz parte, na natureza seria assim também. E aí ela está bem aderida ao tutor, está subindo, e a hora que for a hora certa eu vou encostar aqui nessa parede e ela vai crescer até o vizinho. Philodendron melanocrisum, também já se encontra em Ceasa, em alguns lugares, já está um pouco mais popular e vale a pena para qualquer ornamentação com folhas que se pretenda. De uma idiotice sem tamanho, né? Mas enfim, vou continuar fazendo. Eis que deflagro a vocês e apresento-vos Leucocasia gigantea, para quem não a conhecia. Essa sim é uma orelhona de elefante, essa daqui ainda está tamanho médio para pequeno, porque invernão aqui ela dá aquela sentida, diminui de tamanho. Leucocasia gigantea, num tempo não muito distante, outrora chamada de Colocasia gigantea, ela é uma planta que está sozinha no gênero das Leucocasia. Bom, qual que é o ponto dela, né? Primeiro que ela tem um cultivo muito parecido com a própria Colocasia, não muda muito, bastante água, ela vai bem em meia sombra, essa aqui pega um solzinho razoável, tá? Você vai ver que
cor da folhagem, quando pega um pouco mais de sol, ela fica um pouco mais pálida, tá certo? Mas ela vai bem meia sombra também. Tem um episódio que a gente colocou uma colocásia que estava em sombra, ou meia sombra, no fundo aqui do quintal. Foi para dentro aqui dos estúdios do Jardim Onírico. Foi uma operação. O episódio está aqui embaixo, se quiser ver. É a colocásia cultivada fora, que foi para dentro e tudo mais. Aqui temos a presença ilustre de Bonovox. Ai, meu amor, ele não gosta muito de ficar virado, mas ele adora ficar nas costas. É o papagaio, é um gato papagaio. Olha lá o gordo. Ih, chegou o ciúme. Não tô falando com você. Eu não tô falando com você, tô. Dá beijinho. Bom, os gatos não colaboram com o meu DDA, que já é alto, hein, gente? Então vamos voltar aqui. Colocásia, a Leucocásia gigante já foi uma colocásia, não é? Também é uma orelha de elefante, assim como a Xanthosoma violaceum, que chamam de taioba negra, enfim, tem outros nomes também. Então, respondendo aqui ao Domingos Ferreira, que comentou num dos episódios, obrigado, Domingos, ele perguntou qual que é a diferença entre Alocásia, Colocásia, Leucocásia e Xanthosoma. Bom, primeiro, o que o pessoal primeiro confunde em relação aqui uma Alocásia macrorhizo, tá? Qual o primeiro ponto? Na planta madura, a Alocásia ela é A de ar, de céu, de apontar para cima, tá? Seta para cima. A Alocásia, quando madura, ela é realmente as folhas, o caule superestruturado, bem mais apontando para cima, é quase que vertical, tá? Enquanto que a Colocásia, ela pode ser que, pode ser não, ela nasce apontando para cima. Vocês vão ver que este charutão aqui, gente, que está saindo folha nova, esses dois na verdade, olha que benção, dois ao mesmo tempo aqui, em 1 dia e meio, 2, isso aqui já está aberto. Que é um bom ponto de falar. Leucocásia e Colocásia são plantas muito rápidas, muito rápidas, tá? Bom, o ponto é, a Colocásia ou a Leucocásia, ela já nasce para cima, mas logo cai. As folhas são tão rápidas e ficam tão pesadas que ela fica de fato pendente, tá? Enquanto que a Alocásia já tem essa característica mais de ficar ereta. Vamos falar, putz, aqui não está tão ereta. Mas também não está tão caída, né? Ela está mais horizontalizada. Mas o principal ponto, vamos ver, tá confuso, porque às vezes também você vai ver uma Alocásia um pouco caidinha, você vai ver Colocásia não tão também caída, um pouco mais horizontal. A morfologia que a gente olha, né, da folha, olha aqui, ó, a inserção aqui do pecíolo, ela é diferente da Leucocásia. E a própria Colocásia também é neste formato aqui, tá, gente? Complementando aqui a ideia das diferenças da Alocásia e da Colocásia, por exemplo, aqui temos uma Alocásia Regal Shield, que olha só, ela é um pouco mais já antiga, você dá para ver aqui que ela já deu filhotes laterais, e olha o tamanho do tronco dela, já está uma planta mais adulta. Olha só, a maioria das folhas, não todas, mas a maioria das folhas está apontando para cima, tá certo? Aqui, por exemplo, né, a gente tem a Colocásia Lemon Lime Gecko, que é contemporânea lá atrás da Colocásia gigantea, que agora é a Leucocásia gigantea. Dá para ver que a inserção aqui do pecíolo, né, o pecíolo, que é essa parte da planta, ela se insere no meio da folha, né? Isso é o que a gente chama de peltado, né? Quando tem essa inserção do pecíolo no meio da folha, ou quando está, enfim, quase no meio da folha, um pouco para cima, semi-peltado. Então aqui dá para ver como a folha não tem aquela coisa que a Alocásia tem, ó, cortado, tá bem recortado, bem pronunciado. A Colocásia não tem isso, tá? Então vocês podem olhar, geralmente a Colocásia, né? Ó, essa folha está saindo agora. Amanhã, depois da manhã, ela já vai estar assim, voltada com a ponta para baixo. Então, eu falo Alocásia ar, céu, para cima, Colocásia terra,
água para baixo. Eu digo água porque ela gosta de muita água, tá, gente? Então, Colocasia muita água, Alocasia menos água. Leucocasia muita água, Xanthosoma também gosta de água, tá bom? Só para ter um pouco de dica de cultivo aqui também. Eu não ficaria tão preocupado em diferenciar Leucocasia de Colocasia, porque como eu acabei de falar, a Leucocasia era uma Colocasia há poucos anos atrás. Então a característica vai ser um pouco parecida, tá? E outra coisa, a Leucocasia é a única do gênero dela, tá? Ela é sozinha, não existe nenhuma junto com ela. Então é mais fácil. De todo modo, então, você olha a folha, bem diferente. E aí eu vou colocar aqui junto o formato da Xanthosoma, que também tem essa coisa meio flecha. Ela é mais esguia, ela é mais encompridada. Outro aspecto é a folha, é o toque da folha. A Alocasia, ela é um pouco mais rígida, um pouco menos flexível, ao passo que a Colocasia, você faz uma dobradiça, brinca com ela aqui, não pega nada. Então, tem a textura, tem a rigidez da folha e tem o formato da folha. Vocês estão vendo? Então, eu vou pegar aqui, vocês vão ver imagens que eu vou pegar de outras Colocasia aqui do jardim, para vocês verem que o formato aqui do lóbulo, né, ele é diferenciado, tá bom? Então, espero ter respondido aí algumas perguntas que vocês têm dúvida entre Alocasia, Colocasia, Leucocasia e Xanthosoma, mas dá para ver bem, né, a diferença das características das folhas, dos veios e da composição da planta. Muito bem. E aproveitando que eu estou aqui neste cantinho bonitinho, Taumatophyllum undulatum, que também antigamente no mundo pré-moderno, tô brincando, mas um tempo atrás ele era considerado um philodendron, mas claramente é um Taumatophyllum, né? A gente vê aqui as cicatrizes da onde ele tinha folhas, as características das raízes aéreas, que são verdadeiros troncos, e ele só está assim, vamos dizer, meio tímido, que está num vaso, mostrando que Taumatophyllum também pode viver em vaso, tá certo? E ele fica aqui neste vasão, apontado aqui para a piscininha, para dar este impacto tropical. Muito bem. Então, para finalizar esse episódio, uma planta que eu adoro, que é esse Philodendron verrucosum, lindo, que tem essa coloração misteriosa que muda dependendo do ângulo, com o pecíolo aqui, que é absolutamente Tony Ramos, né, gente? É uma pelaiama que não tem fim, né? Olha só. Até o catáfilo aqui é totalmente piludinho. Tony Ramos, Claudio Hanna. Aí, quem quiser, pesquisa o que eu tô falando. Não vou falar aqui no YouTube. Tá bom? Lá em cima temos um Epipremnum aureum, famosa jiboia, que dentro de casa a gente cultiva como pendente e ela fica com as folhinhas pequenas. Mas quando está na natureza como epífita, ela fica assim. Ufa, maratona de folhas, folhagens, teria muito mais para falar, não falei nem metade do que eu gosto, mas eu não posso também amolar tanto vocês. Um dia eu faço uma maratona só disso. Se você curtiu, se deu ideia, se te alegrou de alguma maneira, deixa seu like, deixa seu joinha. Se você curtiu e não é inscrito, inscreva-se, é uma honra. Quiser comentar qual que é a tua folhagem predileta, ou se eu deixei de falar de alguma que você gostaria de ouvir ou saber mais, se tem alguma dica de cultivo para mim, alguma coisa para eu aprender, por favor, escrevam aqui embaixo, comentem, que vocês sabem que eu converso com todos vocês na medida do possível e até hoje foi possível. Então, até a próxima. Tchau!